Vamos lá, Lucas capítulo de número 5. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim o texto: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos. Quantos barcos, igreja? 2. Quantos? 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando então em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a toda a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que se lhe rompia a rede, de modo que fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Somente até aqui você diz amém. Amém. Senta dando glória a Deus por essa palavra. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai liberar sobre a vida da pessoa que está ao seu lado uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus tem nos confiado como verdade para essa noite. Quando eu disser 3, você vai olhar para alguém e numa impostação de voz de caráter imperativo, você vai dizer à pessoa que está ao seu lado desse jeito: puxa essa rede. Calma que eu não contei até 3 ainda, tá? Para ficar uniforme, bem bonito. Quando eu disser 3, você vira para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado, você vai dizer: puxa essa rede. Qual é a palavra? Puxa essa rede. É 1, é 2, é 3, libera para ele ou para ela. Puxa. Sacode o vizinho do outro lado e diz: puxa. Puxa essa rede. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Não é tempo de soltar, não é tempo de temer. A palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e retrocede não é digno. Agora que você começou, você vai terminar. Oh, glória. A narrativa do texto que nós acabamos de fazer menção vai falar sobre a pesca maravilhosa, né? Pedro vem de uma noite fracassada, uma noite frustrante, porque você tem uma coisa frustrante para um pescador, é dedicar-se para pescar, e olha que Pedro fez isso durante um longo período de tempo, de 6 a 8 horas, quem sabe, no mínimo 4, no máximo 8, dedicando-se a isso na noite anterior, à manhã que antecedia o seu primeiro encontro com Jesus. Eles ainda não se conheciam e, sobretudo, Pedro ainda não sabia que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse encontro, vem Jesus, chegando-se à beira da praia do lago de Genezaré, e uma multidão o acompanhava, porque Lucas capítulo 4 diz que a sua fama já percorria todas as comunidades vizinhas a Jerusalém. Lucas capítulo 5 diz que a fama de Jesus começava a se espalhar sobremaneira, e Lucas capítulo 7 atesta então definitivamente o quão Jesus estava conhecido. E por que você está falando isso, Camila? Porque, para que você entenda por que Jesus naquela manhã já caminha tão cedo acompanhado por uma multidão que estava ao seu redor. Uma multidão que o credibiliza, uma multidão que quer ouvir o que ele tem a dizer. Então, veja bem, vamos supor que eu chego aqui nessa noite e, ao invés de vir só eu e a pastora Raquel, de repente, ao chegar aqui, eu venho acompanhada de uma multidão. Antes mesmo de saber o que a multidão está fazendo aqui,
você vai procurar saber por que que segue, né? Por que que está atrás? Essa multidão está aí por quê, né? Quando tem um engarrafamento, todo mundo quer saber se é acidente ou o que foi. Aí quando você vai chegando perto da pista, às vezes é um guaxinim, seja lá o que for, criou um engarrafamento incrível. E aí você reclama no meio do caminho, dizendo, não é brincadeira não, agora você vê, não era nada na estrada, mas todo mundo passando para ver o guaxinim, aí você para e passa também. E olha, devagarinho, e promove o engarrafamento. Porque a multidão, ela traz peso, ela traz crédito. Eu só quero que você entenda qual é a configuração do que está acontecendo naquela manhã. Quando Jesus vem chegando acompanhado por uma multidão à margem de uma praia, eu imagino os pescadores parando imediatamente de fazer aquilo que eles estavam fazendo para acompanhar que movimento era aquele. E quem estava trazendo aquele movimento na beira da praia logo cedo era Jesus. Mas Pedro ainda não sabe que é Jesus. Nisso ele vem chegando. E o texto diz que eles estavam lavando as redes depois dessa pesca na noite anterior, aonde não haviam pegado nada, absolutamente nada. Vem então Jesus chegando e vai pedir um dos barcos que já estão ancorados à margem da praia, e ocasiona-se então de ser o barco de Simão. Mas o texto é muito claro, de acordo com o que nós vimos aqui. Quando Jesus chega à margem daquela praia, o texto é claro, Jesus não viu só o barco de Pedro. O texto diz que chegando Jesus à beira do lago, ele viu dois barcos. Aquela manhã, meus irmãos, você sabe disso. Aquela manhã vai ser marcada por um milagre extraordinário. Aquela manhã será marcada por prosperidade, por honra. Naquela manhã, Deus, em Cristo Jesus, vai manifestar uma ação miraculosa. Oh, aleluia! Vai ter peixe para todo dia. Vai ter peixe para mais de um tempo. Vai ter peixe para comer agora, comer mais tarde, comer depois e no final do mês. Tudo na jogada de uma rede só. É um milagre maravilhoso. Só que esse milagre não está baseado na frustração de Pedro. A motivação desse milagre não está baseada na necessidade dos pescadores. Porque uma premissa bíblica que nós aprendemos para a manifestação da dinâmica de um milagre, e a gente precisa compreender isso nessa noite, talvez tenha alguém aqui que almeje que Deus faça um milagre, não é que esse milagre se realize baseado numa necessidade, você tem que tirar isso da sua cabeça. Milagre não é para quem precisa, não, minha irmã Camila, não. Senão não tinha mais um mendigo debaixo da ponte, senão não tinha mais um crente tendo que fazer tratamento de qualquer doença, seja ela qual for, em estado terminal. Camila, o que você está dizendo? Que milagre não é para quem precisa? Não, milagre não é para quem precisa, milagre é para quem espera. Milagre é para quem almeja, para quem deseja. Camila, e tem diferença? Tem diferença. Você pode achar que Deus tem a obrigação de fazer um milagre na vida de alguém, simplesmente porque você gosta dessa pessoa e acha que se Deus é maravilhoso e tem o poder de tudo, então Ele tem que resolver a vida da pessoa em questão. Ora, mas por quê? Porque ela precisa, uai. Só que Deus não se move apenas baseado numa necessidade. Inclusive a gente tem que desmistificar esse entendimento equivocado que a gente foi produzindo ao longo dos anos, achando que é uma verdade bíblica só porque está sendo uma palavra repetida. E uma verdade não passa a ser verdade só porque ela é repetida muitas vezes. Por exemplo, há uma verdade repetida, é onde a gente afirma que Deus não tem obrigação ou não tem prazer de fazer além do que as pessoas precisam. Uma expectativa de que Deus vai agir apenas em cima daquilo que eu necessito. E usamos até textos bíblicos para isso, como a carta de Paulo aos Filipenses, quando o texto diz: e o Senhor, nosso Deus, em Cristo, suprirá todas as vossas necessidades. E nos atemos à palavra necessidades como palavra-chave do texto, para dizer que Deus trabalha para suprir necessidade. Deus não trabalha para suprir necessidade. Olha o que o texto diz: porque o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades. Aí ele diz como? Ele diz: suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus.
Camila, o que o texto está dizendo? Ora, interprete o texto. O que o texto está dizendo não é que Deus vai suprir suas necessidades de acordo com as suas necessidades. O que o texto está dizendo é que Deus vai suprir as suas necessidades de acordo com as riquezas dele. Deus vai suprir suas necessidades de acordo com a glória dele. Não, você não entendeu. O que Deus está dizendo é: eu não te dou só o que você precisa. Por quê? Porque você não tem mais dívida do que eu tenho poder. Você não tem mais limitação do que eu tenho mais poder. Então eu nunca posso acreditar que a única maneira padrão de Deus agir é correspondendo necessidade, é pagando dívida na conta, é arroz, é feijão, é demanda diária. Irmão, você quer suprir demanda diária? Vai capinar um quintal, vai bater uma laje, vai virar o plantão, vai vender uma Jequiti, uma Mary Kay. Agora, quer falar de milagre? Não vem falar só de necessidade, vem dizer o quanto você almeja de que Deus mova o extraordinário em sua direção, enquanto você deseja que Deus manifeste a sua glória.